Olá, bom dia! Hoje eu disse que eu ia contar a minha história sobre ultrapassar limites, não foi? Pois é, meu nome é Marcela França e esse canal aqui é um canal voltado para você se destacar no mercado de trabalho. É um canal recheado assim, ó, de dicas sobre o que fazer, o que não fazer, como ter excelência em serviços. É voltado para empresários e é voltado para profissionais também, para funcionários, ok? Então tá. No vídeo passado, eu falei sobre a questão de ultrapassar limites. Eu tô vendo muita gente aí falando que tem que fazer, que tem que acontecer, né? Quer ser um herói, uma heroína, quer fazer um tantão de coisa, quer ser bom em tudo, quer ter sucesso em tudo. Calma, gente, calma, né? Eu falei que eu não concordava com essa questão de ultrapassar limites. Que limite foi feito para você chegar até ali, limite. Depois, não. A gente tem que ultrapassar, sim, a nossa preguicinha, né? Nosso comodismo, nosso remanso, o querer ficar à toa. Bom, mas às vezes a gente precisa disso também, né? Então tá, mas aí o outro vídeo eu já fiz. E esse aqui é sobre a minha história de querer ultrapassar limites e como eu me dei mal nessa, tá? Então tá. Então, olha só. Eu aos 11 anos comecei a acordar 5 horas da manhã para estudar para as minhas provas. Isso porque eu tinha escola, inglês e vôlei. Eu treinava vôlei desde os 7 anos de idade. E com 11 anos eu já treinava todos os dias. Então eu queria, né, ser boa na escola, ser boa em todos esses lugares e tal. E eu não matava nenhuma aula por conta de alguma tarefa, de alguma prova na outra. Eu queria dar conta de tudo e queria dar muito bem. E com isso eu comecei a prejudicar a minha saúde. Então comecei assim, acordando 5 horas da manhã para estudar para alguma prova que eu tinha. Muito bacana, muito legal, só que isso começou a virar uma espécie de vício, sabe? Eu achava que cada vez eu tinha que acordar mais cedo para estudar mais. Logicamente, as matérias iam ficando mais difíceis à medida que eu ia envelhecendo. E aí, com 14 anos, eu acordava assim por volta de 4 horas, 3h30. Às vezes eu ia numa festa de casamento com a minha mãe, por exemplo, e dava um determinado horário, eu começava a falar com ela, vambora, porque eu tenho que dormir, porque daqui a 2 horas eu já tenho que acordar, porque eu tenho prova, eu tenho que estudar, parará. Veja que coisa, né? E o que começou a acontecer por conta disso, as consequências? Bom, no vôlei eu comecei a cair, no momento que eu ia atacar, que eu subia para atacar e depois que eu caía no chão, em vez de eu ficar em pé, eu caía realmente. Só que no jogo ali, corrido, rápido, ninguém percebia. Parecia ter uma mania, né? Eu caía no chão, eu já levantava, já começava a jogar. Se eu atacava de novo, eu caía, ia até o chão, mas voltava, tudo bem. Mas isso começou a ficar mais grave. Teve um jogo que eu lembro que meu pai me tirou assim, carregada no colo, porque eu não andava. Achava até bacana, eu estudava na escola de freira. E aí você não pode namorar muito, né? Pois é, mas aí meu namorado vivia me carregando pra cima e pra baixo, porque além de cair nos jogos, de vez em quando eu tava assim, ó, andando e de repente eu perdia, né? Não é nem equilíbrio, é a sustentação na perna. Pais preocupados, comecei a fazer um tanto de exames na perna, como se o problema fosse a perna, mas aqui, ó, problema. Então eu fiz uma série de exames, todos possíveis, dos mais simples aos mais complexos. Nada, não tinha nada na perna. Tudo bem, continuei jogando, estudando, fazendo inglês. E aí quando foi aos 17 anos de idade, eu fui fazer o intercâmbio. Lá eu comecei a jogar e também ficava caindo de vez em quando. Meu técnico, tadinho, bonzinho, até comprou um tênis pra mim, achando que o problema fosse o tênis. Bem, jogando, treinando, estudando, não falava inglês bem na época, então era uma tortura. E aí, como eu não sabia inglês, sabe o que eu fazia? Eu pegava meu material de inglês que eu tinha anotado em sala de aula, traduzia para eu entender o que eu estava falando, o que era aquilo ali. Depois voltava para o inglês e decorava para poder fazer prova. O que a Bonita fez?
virou aluna A nos Estados Unidos. Me conta pra quê? Pra quê? Bobagem minha. Aliás, essas coisas de eu acordar de madrugada e tudo era coisa minha, cobrança minha. Meu pai nunca cobrou, minha mãe nunca cobrou. Aliás, meu pai via xingando pra eu dar luz. Não era por minha causa, não. Era porque ele era meio mal fechado. Ele falava, tá gastando energia. Pois é. Só que, gente, isso foi muito... Começou a ficar muito pesada essa questão de eu cair, né? De eu estudar demais, de eu ficar sem dormir para estudar. Até minha mãe americana começou a brigar comigo. Mas eu tinha um esquema, sabe o que eu fazia? Tanto aqui no Brasil quanto lá, eu colocava um lençol debaixo da porta para não passar a luminosidade para o outro lado e eles não perceberem que eu estou estudando. Meu Deus do céu, tem algum outro louco que faz isso? Fazia, eu faço mais não. Pois é, vê? O povo esconde para fazer farra, eu escondia para estudar. Bem, e aí, no vôlei, como eu comecei, como eu falei, aos 7 anos de idade, e depois eu treinava assim com a minha categoria, com a categoria de cima, com os 13, 14 anos, eu acho que eu treinava umas 6 horas por dia, mais ou menos. Eu treinava à tarde com a categoria acima da minha, depois à noite eu treinava com a minha. Eu realmente era boa, não vou ser hipócrita não, era boa no vôlei. E cheguei lá meio que dominando mesmo, porque lá o esporte é por estação, né? Quem faz vôlei, depois na hora do inverno faz outra coisa, não sei o quê. E eu não, treinando aqui, ó, todo dia, competindo e tal. Então, realmente, eu fiz um sucessinho lá. Saía nos jornais. Quando eu fui, eu falei pro meu pai assim, pai, eu vou receber um convite. Um convite para fazer faculdade lá. Então, ele falou, minha filha, não faça não, você vai ficar frustrada, vai ficar chateada, para com isso, não, deixa isso pra lá. Eu, não, pai, eu vou ganhar um convite para fazer faculdade lá. Você vai ver, eu vou receber um convite para fazer. E aquela coisa de ego, né, gente? Quando a gente é novo e tal, eu fui preparada para receber o convite, eu não fui preparada para aceitar o convite. Só que aí no primeiro mês meu lá, eu já recebi o primeiro convite. E aí foi um convite atrás do outro. Segundo as minhas contas aqui com minha mãe brasileira, foram mais de 11, só que aí ela rasgou alguns, porque depois eu já estava aqui e ela chegava convite no Brasil e ela rasgava. Eu vou contar o porquê. Pois é, quando eu comecei a receber esses convites, eles começaram a mudar o meu schedule, o meu cronograma lá na escola, porque eu precisava me formar. Então eu tinha que fazer todas as matérias obrigatórias. Então me jogaram em sala até com menino de 10 anos, porque tinha uma matéria obrigatória lá. E aí estudando e tal, me preparando para ficar lá. Só que a minha cabeça é muita pressão, né? Nossa, se eu ficar aqui, eu não vou ter condições de ficar vendo minha família toda hora, nem eles vão poder ficar vindo aqui, e eu vou acabar casando por aqui, morando aqui e tal. E aquela coisa na cabeça e né, essa pressão e continuava a não dormir para estudar. De repente, gente, um belo dia eu fico doente, não consigo ir à escola. E aí eu passei a ter medo de tudo, eu tinha medo do barulho da máquina de lavar, eu tinha medo da sombra, eu tinha medo das pessoas. E talvez até uma síndrome do pânico, né? Não sei, esses nomes vão surgindo, só que eu tive os sintomas antes dos nomes. Né? E aí, de repente, eu não falava coisa com coisa. As coisas que eu falava não faziam mais sentido, eu comecei a ficar meio doidinha, eu tomava uns 10 banhos por dia, só que meu banho era assim, eu entrava no chuveiro, colocava o shampoo na cabeça e saía. Diz a minha irmã brasileira, minha irmã mesmo, quando eu cheguei aqui, meu cabelo tava uma coisa horrorosa, né? Não tava sabendo o que eu tava fazendo. E os médicos lá acharam melhor eu voltar. Olha, isso tudo foi uma confusão, gente. Foi uma das coisas mais tristes que aconteceram na minha família. Eu nunca tinha visto meu pai chorar, por exemplo, e eu vi pela primeira vez, né? Vim pra cá, fiz tratamento com um psiquiatra, cheguei a receber diagnóstico de esquizofrenia. Esquizofrenia, a pessoa fica meio infantilizada, assim, pro resto da vida, né? E geralmente acontece com a idade que eu estava, com 17 anos.
Mas graças a Deus não foi nada tão sério assim. Foi um estresse muito forte. Hoje tá todo mundo estressado, né? Mas naquela época nem se falava em estresse. Então foi um estresse muito forte. Por conta de quê? Porque eu achava que eu podia ultrapassar os meus limites. Que é muito bonito eu ficar dormindo pouco, com 11 anos de idade. Meus filhos têm 10, eu fico, não, eu nem posso imaginar uma coisa dessas em relação a eles, né? Mas aí eu dormia pouco e isso foi só aumentando, passando para 4 horas, 3h30, noite sem dormir para estudar. Eu lembro que numa aula de história, a aula era assim, lotada, porque a gente que mudava de sala, né, nas aulas. E aí eu tinha um professor de história muito bacana, muito legal, e a letra dele era péssima, eu ralava, porque para eu escrever, eu não conseguia entender direito o inglês. Aí para eu escrever o que estava no quadro, a letra dele era ilegível. E eu adorava o cara, assim, ele me ensinava com uma paixão. E ele me fez sofrer muito por conta disso, era difícil traduzir depois e tal, mas enfim. Eu lembro desse professor perguntar na sala assim, quantos alunos ficaram com A na sala? Devia ter uns 50 alunos, por exemplo. Só 5 pessoas levantaram a mão. E eu fui uma delas. Pra quê? Será que valeu pagar esse preço? Né? Será que eu não paguei a um custo muito alto? Gente, eu perdi uma grande oportunidade na minha vida. É lógico que hoje eu tô bem, tô ótima. Meu marido fala assim que tudo isso aconteceu e eu conheci ele meio doente ainda. Logo que eu cheguei, eu terminei um namoro que eu tinha quando eu fui, né? Terminei sim, ele terminou comigo, doido. E eu conheci meu marido assim. E acabei casando com ele. E ele fala que isso tudo aconteceu porque a gente tinha que ficar junto, ter os nossos filhos. Eu falei, ai meu filho, isso é bom demais. E Deus é muito criativo para fazer toda essa zorra na minha vida, né? Porque eu tinha que ficar com você. Mas eu, sei lá, né? Diz que Deus escreve. Eu erro todos os ditados, gente. Escreve certo por linhas tortas, uma coisa assim, né? Mas vê, eu paguei um preço muito alto. Vou mostrar pra vocês, olha que bacana então. Né, vinha dentro das cartas as faculdades aqui, ó. Essa ainda mandou com um time de vôlei, né? Jogando. Essa também mandou. Tinha umas que vinha só a carta convidando, pedindo para preencher. Aqui, ó. Muito legal, né? Então vinha a carta aqui me chamando. Olha, Dear Marcella, you have been referred by your coach as a talent student athlete interested in college. É muito legal, né? Dá pra ver alguma coisa, gente? Pois é. Muito legal. Né, o sonho, eu podia ter vivido o sonho americano que a gente fala. E fazer faculdade lá, que é algo muito caro, mas com bolsa de estudo integral, porque lá eles valorizam os atletas. Mas eu perdi essa grande oportunidade por conta disso, por querer ultrapassar os meus limites. Eu tenho algumas fotos aqui da época que eu jogava vôlei lá. Meu time, a minha irmã aqui, ó, a minha irmã era essa aqui, e eu atrás dela, né? Ela era número 7 e eu era 6. Vamos ver mais. Aqui. Eu era muito amiga dessas meninas, gostava demais delas. Sacando, né? E atacando. Foi uma época muito legal. Depois, quando eu já tinha voltado para o Brasil, doente,
O time inteiro tem essa bola aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, eles assinaram o time todo. Esse aqui era o auxiliar técnico. Deixa eu ver se tem o meu técnico lindo. Gracinha. Gente, isso foi tão importante na minha vida que isso foi em 93, né? Em 2000 eu era professora de inglês, eu já sabia inglês. E fui pra lá pra fazer um curso de aperfeiçoamento em inglês. E minha mãe estava doente, minha mãe americana estava doente, eu fui visitá-la. Esse meu técnico já era um senhor, vocês viram, já era um senhor. Na época que eu treinei, ele fez questão de me levar para almoçar. Eu já estava bem mais velho, mal de Parkinson, assim, tremendo, ai meu Deus. Mas me levou para almoçar, uma gracinha, depois me levou lá na casa dele para ver a senhora dele, que a senhora dele sempre acompanhava a gente nos jogos. Ele estava com o netinho. Aí, vejam que bacana. Eu comentei que o meu agasalho, o agasalho do time, eu tinha perdido. Eu perdi na faculdade. Sabe o que ele fez? Ele me deu o agasalho dele. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá a bola, ó. Allen Volleyball. Vendo quanto nós ganhamos? Ó, 19 wins, 7 losses. Nós ganhamos 19 jogos e nós perdemos 7. Segundo meu técnico, quando eu fui lá em 2000, ele falou assim, ó, no vôlei existiu na escola antes da Marcela e depois da Marcela. Gente, isso não tem preço, né? Eu fico arrepiada. E aqui a blusa, ó, Allen Volleyball. Dá pra ver ou não tá vendo? Allen Volleyball. Eu tinha uma blusa dessa, era a nossa blusa de frio. Como eu perdi, essa aqui é enorme em mim. Ele me deu a dele. Coach Fiedler. Não é uma graça? Aí eu recebi cartãozinho da minha mãe, né, da família, quando eu tava de volta aqui doente. E recebi, vocês não vão acreditar. Olha que bonitinho esse. Aí tá escrito, é só assim, né? Ó. E aqui tá escrito Thinking of you. Pensando em você. Sabe o que é isso aqui, gente? São todos os meus professores da escola que escreveram pra mim. Mentira, mentira, esse aqui é do time de vôlei. Esse não é da escola. Deixa eu ver se eu acho da escola. De novo, eu tô cheia de coisa aqui. Tá, é tanta coisa, tanta carta, tanto cartão que tem aqui, que eu não tô conseguindo achar. Mas eu recebi um cartão de todos os professores da escola, né? Falando que tava com saudade, da minha importância para eles e tal. Foi muito bom, foi uma época maravilhosa. Mas que eu paguei o preço, né, de ter que voltar antes do tempo do intercâmbio acabar, porque eu fiquei realmente muito doente e eu perdi essa grande oportunidade que era ser atleta, né, pela faculdade nos Estados Unidos. Isso foi tão forte assim que hoje eu vejo os times de vôlei jogando, quando a seleção brasileira passa, eu não sinto nada, óbvio, eu torço pelas meninas. Mas quando eu vejo a seleção americana, porque eu acho que ia ser, né, o natural da coisa, se desse certo mesmo, se eu fosse bem na faculdade, aí eu ia jogar pelo time e acabar me naturalizando americana. É o que eu acho que poderia ter acontecido, né? Enfim, essa é a minha história de ter quis ultrapassar os meus limites. Então, se eu posso te dar um conselho, não ultrapasse o limite. Limite é limite. Tente descobrir o seu. Hoje eu sei perfeitamente o meu. Eu ainda sou uma pessoa de querer fazer muita coisa, de, né, pegar, abraçar tudo, fazer um tanto de coisa, de querer ser boa em tudo. E às vezes eu vejo que eu tô querendo ultrapassar meu limite. Como que eu percebo isso? Eu começo a perder as palavras.
Então, algumas vezes eu em palestra, eu ficava, nossa, como é que fala isso, como é que fala aquilo? Ou em sala de aula, ai gente, peraí, eu esqueci, às vezes perco palavras simples. Isso é porque eu não tenho, né, eu tô alguns dias dormindo menos do que eu preciso. Hoje eu sei que eu preciso dormir 7 horas, então quando eu durmo 5 horas e meia, 6, que acontece algumas vezes, eu já não fico tão bem no outro dia. Então eu aprendi qual é o meu limite, e não é bacana quando eu tento ultrapassar isso aí. Eu já começo a ter problemas. Então, tente conhecer o seu limite e vá até o limite. Supere, sim, os obstáculos, a preguiça, o comodismo, isso sim você pode superar, ok? Esse é o meu recado para você. Continue aqui comigo. Já se inscreveu no canal? Não? Você tá me assistindo sem se inscrever? Eu tenho um tanto de gente que chega para conversar comigo e fala, tô assistindo seus vídeos e tal, muito legal. Às vezes manda um comentário pelo Messenger. Não, gente, manda um comentário aqui no YouTube, se inscreva no canal, me ajude aí, me ajude para eu poder ajudar você, ok? Um beijo, fui, até mais!